eu vou gravar o nosso encontro, porque aí eu vou disponibilizar no AVA, né? E aí os meninos que não puderam participar hoje vão poder acompanhar o que a gente discutiu, né? É uma coisa mais rápida. Eu queria mais era explicar de uma maneira mais conversando, né? Porque a gente às vezes fica mandando mensagem no WhatsApp e nem sempre é tão eficiente a comunicação, né? Fica um pouco truncada e às vezes alguém pega num momento ali que está meio com atenção em outras coisas, não entende bem a mensagem. Então eu queria deixar bem claro para vocês, né? Deixa eu contextualizar, que é o seguinte, né? Primeiro, essa disciplina é uma disciplina que eu trabalhei com ela 2 vezes apenas e já faz muito tempo, né? Eu entrei um pouquinho antes do Ronaldo e, enfim. Não é uma disciplina que eu estou acostumado a dar, né? Então é uma disciplina que eu vi na graduação, claro, trabalhei com linguagens formais e etc, mas a disciplina de compiladores mesmo, eu tinha pouco material preparado. E aí, quando eu vi até por dica do Ronaldo, né, essa estratégia que eu estou fazendo com vocês, que eu acho que vocês, está todo mundo acompanhando as aulas, eu acredito, né, já percebeu que a gente já fez um compilador, inclusive, né? É um compilador, claro, ele está bem simples ainda. Agora que eu estou terminando de preparar a aula aqui, que a gente vai implementar o se e o se não, mas percebam que vocês já têm uma visão macro do compilador. Então vocês já estão enxergando ali o analisador sintático como núcleo, né, que implementa ali a gramática, e aí ele vai chamando o analisador léxico, vai chamando os momentos ali de geração de código, e enfim, vocês já percebem que o compilador, basicamente, ele é um tradutor, né? Ele é um tradutor que pega ali o código, processa ele, aplica uma lógica imposta pela gramática e gera a nossa linguagem de montagem. Fundamentalmente, é isso, né? A linguagem de montagem que eu me refiro aqui não é nem a geração do código fonte, né? Do código executável, desculpa. É a geração do código em assembly. Um compilador é isso, na verdade, né? Quando a gente roda um GCC, COBOL e etc. da vida, o que ele faz é esse processo e automaticamente o GCC faz a link edição e gera o executável naquele sistema operacional que você está usando, né? Então, até aqui onde a gente chegou, e aí mais 2 aulas que eu estou aqui fazendo tudo que eu posso, né, dedicando todo o tempo que eu estou conseguindo dedicar aí, eu quero publicar mais 2 aulas, que seriam as aulas de, como eu comentei aqui, do se e se não, e a aula do enquanto, né, para a gente aprender a fazer mais essas 2 coisas aí, que são os nossos comandos de controle, né, de algoritmo. Então, e aí, nesse contexto, né, diferente de quando eu estudei, só para vocês terem esse paralelo, se a gente seguir o livro do Arru, né, quem teve a oportunidade de dar uma olhada no livro do Arru para dar uma estudada, complementar alguma coisa do que eu expliquei, vai perceber que o livro do Arru, que é aquele que tem na capa lá um dragão, né, um livro bem clássico, ele é mais metódico no sentido assim, ó, ele estuda tudo que é léxico. E aí você estuda tudo, né? Até aquilo que eu conversei com vocês lá em linguagens, não sei se vocês perceberam, em linguagens de autômatos, né? Formais, a gente teve um dos trabalhos, por exemplo, que na nossa montagem do nosso autômato, a gente reconheceu, né, os diversos comandos da linguagem usando uma tabela, lembra? Que era a tabela de transição. Vocês devem ter percebido que a gente não implementou a tabela aqui na disciplina de compilador, porque não deu tempo. Na verdade, eu fiz o léxico do jeito mais manual aqui, né? No exercício que eu fiz com vocês. Por que eu não fiz a tabela ainda? Porque o nosso léxico está preliminar, né? Ele não está completo. Então, ao invés de eu montar uma tabela cheia de buracos, né, eu preferi fazer um léxico manualzinho ali, né? Bem simples, que reconhece token caractere por caractere, gera o token e pronto. Mas enfim, é só para vocês entenderem assim, né? Se eu seguisse, por exemplo, a ideia do Arru, ou seja, a gente aprender toda a teoria, todos os detalhes, tudo sobre léxico,
Aí depois a gente passaria para discutir sobre análise sintática. Aí a gente aprende todas as coisas relacionadas com análise sintática. Análise top-down, análise bottom-up, né, que a gente inclusive não viu ainda. Isso é só para vocês terem um parâmetro que tem muita coisa teórica ainda que não vai dar tempo da gente ver, né? Eu tô explicando isso para que vocês tenham essa noção, né? E aí, se eu for seguir o Ahu ainda, né, percebam, depois de estudar toda a teoria sobre análise sintática, aquela coisa toda, todos os detalhes, todos esses métodos que a gente está vendo aí paulatinamente, né, ou seja, declaração de variáveis, depois reconhecimento de expressão, na verdade a gente começou vendo reconhecimento de expressão, depois, né, fomos caminhando aí para declaração de variáveis, depois processamento de string, que tem muita coisa, né, a última aula eu só coloquei o essencial, depois os comandos aí que a gente vai ver agora de controle, e aí tem os diferentes modos de implementar o analisador sintático. Se a gente fosse fazer toda essa... E ainda teria o capítulo ainda na sequência que seria sobre geração de código. E aí por fim, a gente teria que mesclar as coisas, conectar as coisas, ou seja, colocar essa perspectiva de que eu já coloquei desde o começo para vocês, que é o analisador sintático como centro, e aí ele vai chamando a análise léxica, vai chamando a geração de código, né? Mas basicamente ali ele é o módulo principal que gerencia tudo isso. Se a gente fosse fazer isso, acontece como acontece na maioria das vezes na disciplina de compiladores. E aconteceu comigo quando eu era estudante, que é você estudar tudo sobre léxico, tudo sobre sintático e não dava mais tempo, né? Então aconteceu comigo, ou seja, eu não produzi um compilador completinho, até a geração de código executável. A gente teve aula até um certo ponto, ficou faltando e o trabalho final era tudo. Então você tinha que se virar para buscar o que tinha ficado faltando nas aulas, né? E fazer muitas vezes alguma coisa que não estava totalmente terminada, né? Então, assim, a gente fazia o processo da análise sintática, fazia o processo da análise léxica e a geração do código de montagem ficava ali mais ou menos, entendeu? Igual eu não tenho muita experiência com assembly, né? Esses dias para trás aí eu estava até meio travado justamente por conta do assembly, né? Então, ou seja, o processo de gerar o código de montagem, gerar ele por si, tá pronto, né? Mas eu quero chegar até o ponto de gerar o executável. Igual eu não tive tempo de testar esse código que eu compartilhei com vocês para geração em Windows. Então eu até dei lá algumas dicas, não sei se alguém de vocês está usando o Windows, se chegou a conseguir testar, né, que vai ter que mudar lá as chamadas do assembly. Então era uma das coisas que eu gostaria de fazer, mas não vai dar tempo, né? Então, aí dentro desse contexto, eu usei essa, que eu estou explicando para vocês como modelo clássico de ensinar compiladores, eu usei essa estratégia que o Ronaldo tinha me falado que ele tinha usado, e aí eu até achei lá o documento de um professor da Unicamp, se eu não estou enganado, esqueci o nome dele agora, que ele até fez um artigo, né, onde ele explica essa metodologia que é a que eu estou usando com vocês, né, foi dica do Ronaldo aí também, que eu achei muito legal, achei muito bacana, né, que é justamente, ao invés da gente concentrar num assunto só, né, a gente vai gradativamente num ciclo, né, a gente vai passando por todo o processo do compilador, começando com um compilador bem simples, bem bobinho, fazendo quase nada, e vai evoluindo de maneira que o compilador gradativamente vai ganhando mais corpo ali, né, vai conseguindo fazer mais coisas. Tem algumas dificuldades, né, que principalmente relacionadas às mudanças muitas vezes que você faz de um passo, né, de um novo ciclo para outro. Muitas vezes elas, entre aspas, aí, ela desmancha algumas coisas do que você tinha feito no passo anterior. Acho que vocês devem ter percebido isso quando a gente saiu, por exemplo, lá da identificação de expressões e passamos para a declaração de variáveis. Vocês devem ter percebido que muita coisa que a gente tinha feito lá nas expressões a gente jogou fora, sumiu do código, né? Eu nem comentei muito sobre isso assim, porque eu já estava dando o código pronto. Mas para quem deu uma estudada com calma nos códigos, certamente percebeu, né, que muita coisa foi, como se diz, modificada, foi removida e tal. Mas enfim, o importante para mim aí é que vocês percebam que o conhecimento que vocês têm hoje, apesar dele não ser amplo no sentido de ter
a gente ter discutido todos os aspectos teóricos, né, da área de compiladores, é um conhecimento suficiente, né, e essa é a minha avaliação, né, eu estou sendo bem franco com vocês, ele não é total, mas ele é suficiente para que vocês tenham o domínio, né, do que é um compilador. E isso para mim é tão importante quanto conhecer detalhes sobre diferentes métodos de implementar um compilador. Por quê? Basicamente, qual que é o principal objetivo dessa disciplina, né? O principal objetivo dessa disciplina, claro, vocês aprendam sobre o compilador e entendam todo o processo de compilação. Mas não necessariamente que vocês saiam aqui com a competência de implementar um GCC da vida. Não é necessariamente esse o primeiro objetivo da disciplina. O primeiro objetivo da disciplina é vocês justamente terem essa noção de como que uma gramática, né, essa parte de linguagens formais, entra em conjunto com um processo de análise léxica, né, e ela controla todo esse processo de interpretação de comandos e geração de uma ação, né, no nosso caso aqui a geração do código, a partir disso. Por que que isso é importante, pessoal? E aí aqui é o ponto principal que eu quero justificar por que que eu não estou, como se diz, eu não estou decepcionado, né, ou que a nossa disciplina não cumpriu o objetivo. Justamente esse é o ponto que eu queria conversar com vocês e deixar claro. Apesar de não ter conseguido cumprir todo o conteúdo da área de compiladores, eu entendo que a disciplina está conseguindo o objetivo dela, que é dar essa noção para vocês. Por quê? O principal lugar, né, o contexto futuro, provavelmente profissional de vocês, é que vocês vão usar essa disciplina de compiladores, em situações, por exemplo, né, um exemplo que me veio na cabeça aqui rápido, seria na área de inteligência artificial, sistemas de processamento de linguagem, né, por exemplo, né, onde você vai precisar receber um texto, vai ter que fazer um parser nesse texto, né, sistemas que usam, por exemplo, XML. O XML, o que que ele é? Né? O XML nada mais é do que um sistema que faz um parser, né? Um servidor de HTML, ele processa... Bom dia, Lucas. Comecei a conversar com os meninos aqui, qualquer dúvida você dá um alô aí. Esses sistemas, né? Sistemas, por exemplo, dentro de um banco de dados que reconhece um comando SQL, tudo isso, eu estou dando esses exemplos aí para vocês perceberem, um servidor, né, HTML, eu comentei, XML... Sistemas de inteligência artificial, hoje em dia está tendo vários, né, como por exemplo o processamento de linguagem, que precisam usar esses conceitos que a gente está estudando aqui, né, que não é somente a análise léxica, né, mas avaliar se aquele comando dado, você reconhece os comandos e reconhece se esses comandos estão estruturados de maneira correta, né. Então percebam que principalmente o conceito aí de análise sintática como núcleo, fazendo chamada da análise léxica para poder reconhecer os comandos, e aí ela avaliar se aquilo ali está configurado de maneira correta, e por sua vez gerar ação, né, que no nosso caso do compilador é a geração de código. Esse é o núcleo fundamental que eu preciso que vocês aprendam, né? Esse é o meu objetivo primeiro, né? Então até onde a gente chegou aqui, né, e aí como eu estou colocando para vocês que eu espero ainda conseguir publicar 2 aulas, é o essencial. Isso é o essencial, né, porque vocês tendo esse conhecimento, vocês vão conseguir estudar qualquer um desses outros sistemas e ter, né, a base necessária, ali, o fundamento necessário para estudar características que são especializadas dessas áreas, né, específicas, melhor dizendo, dessas áreas, e aí deslanchar com mais facilidade. Não vai precisar voltar atrás, né, e ter que aprender a análise léxica e sintática. Esse é o principal objetivo da disciplina. Não é necessariamente fazer com que vocês saiam especialistas no desenvolvimento de um GCC da vida. Não é bem isso, tá? Eu espero que vocês tenham tenham conseguido entender isso, né? Para mim é o principal aí. E eu assumo, né, a parte eu assumo a culpa, né, na verdade, pelo fato de eu não ter conseguido cumprir todo o conteúdo que eu gostaria, que eu tinha planejado inicialmente, né, por conta desse contexto que eu expliquei inicialmente para vocês, e principalmente também porque falta horas, né, isso está fazendo uma falta para mim tremenda.
Acho que vocês sabem que esse semestre letivo ele teve menos 20 horas, ou seja, a gente teve 20% a menos, né? Um quinto da carga horária da disciplina não foi disponibilizada nesse semestre por conta dessa questão da pandemia e etc. Tá? Então isso está me fazendo muita falta. Percebam que eu estou apertado para conseguir dar essas 2 aulas para vocês, que inclusive são aulas bem densas, né? Já deixa você falar, Lucas. São aulas bem densas, essas aulas de if e se não, e enquanto. E eu tô até tentando enxugar alguma coisinha, que eu já vi que são aulas que vão demorar, né, para gravar e preparar o código também, enfim. Mas eu tô correndo aí para tentar conseguir publicar isso para vocês. Mesmo eu provavelmente não vou, inclusive, cobrar essas 2 últimas aulas nessa avaliação, que eu já vou conversar com vocês sobre como que eu tô planejando em fazer a avaliação final da disciplina aí. Fala, Lucas, pode falar. Então, professor, só uma dúvida aqui. Antigamente, eu acho que antes da troca do PC, a Ah, última que teve, se não me engano, compiladores eram 96 horas, né? A é, matéria completa. sim. Então, ela dividiu em laboratórios e compiladores agora, né? Isso, exato. Então, isso aí não muda um pouco a abordagem da matéria também? Porque, assim, o compilador é uma matéria muito densa, na verdade. Acho É. que se fosse passar umas Ideal era 2 disciplinas. era 2 disciplinas 96 de compilador, que é uma matéria bem complexa. Tipo, como SEO, uma matéria bem. Tem bastante teoria, né? Sim, Então, a parte de laboratórios seria o quê? A parte de. Seria só a parte prática, praticamente? exatamente. O princípio agora, depois que ela foi dividida, é exatamente esse. Na disciplina que nós estamos, né, de compiladores, a gente vê fundamentalmente toda a parte teórica, né? Mas não tem como, né? Acho que todos vocês já perceberam isso. Não tem como eu explicar a teoria de compilador sem apresentar código, né? Que é justamente o que eu estou fazendo. Mas vocês vão perceber, por exemplo, que até por isso eu não passei muitos trabalhos, né? Na verdade, eu só passei aquele um, né? E aí, qual é o princípio que a gente vai fazer lá na disciplina de laboratório? Aí eu vou pegar os conceitos, né, que a gente não teve tempo de abordar, e aí eu vou passar para vocês implementarem as variações, né, essas modificações. Um exemplo bem claro aí, né, que eu acho que vocês fizeram comigo as linguagens formais, vai lembrar lá da tabela, né, do analisador léxico. Aquela tabelinha grande, né, que ficou grande pra caramba, onde a gente registrou todo o nosso autômato de reconhecimento léxico foi representado numa tabela. Um exemplo seria isso, né, pegar hoje a nossa versão do léxico e modificar ela para que ela implementasse aquela tabela, que acaba sendo um processo mais rápido, né. Então, é um exemplo, né? Aí tem vários outros casos aí, né, que talvez não fique tão claro para vocês, mas, por exemplo, uma análise que a gente está fazendo top-down, a gente pode implementar, só que eu tenho que explicar ainda como é que funciona uma análise bottom-up, né? Então, teria que explicar para vocês entenderem como é que funciona e a gente faria as modificações no compilador para implementar a análise sintática usando esse princípio. E existem outras variações aí, né? Então, por exemplo, outro exemplo prático que vai ficar claro também, vocês vão perceber. Nessa aula que eu estou preparando do se e se não, e do enquanto, eu vou explicar só esses 2 comandos. Então, por exemplo, Ivairton, como é que implementa um switch case? Né? Como é que implementa um for? Horas, um switch case nada mais é do que um monte de se não, se não, se não, numa sequência ali, né? O for nada mais é do que um enquanto, onde o próprio laço ali controla a variável de controle dela, né, do laço, de maneira automática. Então percebam que são pequenas variações em cima dos comandos que eu vou explicar, que são a base, né, é o essencial. E aí, por exemplo, essa implementação dessas variações, né, ou do faça enquanto, né, a gente vai implementar no laboratório. Então existe uma lista, um rol de coisas aí, de variações que a gente não teve tempo de discutir agora, que eu vou levar para o laboratório nesse sentido mais prático da coisa, né? Então, a ideia, o princípio dessa divisão que a gente fez na disciplina seria esse. A gente discute toda a parte teórica, né, nessa disciplina que nós estamos, e a disciplina de laboratório é uma disciplina com enfoque de implementação. Então, pessoal, lembra daquela teoria tal? Vamos fazer essa mudança agora no compilador? Então, é bem nesse sentido. Mas aí, quando eu falo para vocês que não estou conseguindo cumprir com o conteúdo dessa disciplina aqui, e eu falei que eu vou levar para o laboratório, eu estou justamente, né,
explicando e expondo para vocês que lá na disciplina de laboratório eu vou ter que explicar algumas coisas relacionadas a conceitos ainda, porque não deu tempo da gente ver aqui. Entendeu, Lucas, agora? Por que eu sempre estou alertando isso, que eu vou precisar levar alguma coisinha para lá? Então isso significa que lá na disciplina do laboratório eu não vou chegar de sola, não vou chegar solando assim, né? Ó, já implementa aí um switch case, já implementa aí um faça enquanto, um for. Não, eu vou ter que explicar algumas coisas também, né? Vai ser mais num sentido assim, continuidade disso que a gente está vendo aqui, e aí sim com mais implementação por parte de vocês, né? Até porque eu espero até lá já ter finalizado todo o compilador na versão inicial, né? Essa versão básica, essencial, que eu estou passando para vocês gradativamente, né? À medida que a gente vai vendo os conteúdos, eu estou passando para vocês e vocês estão podendo estudar aquilo que a gente está estudando na aula, né? Que eu estou explicando na aula para vocês, vocês estão conseguindo estudar e ver como que isso funciona no código, né? E quem tem ali um pouco de curiosidade e quer experimentar algumas mudanças e tudo mais, tem essa liberdade de pegar o código que eu estou disponibilizando e fazer mudanças, implementar alguma alteração, alguma evolução e tudo mais, né? Claro que o código é um laboratório para a gente, mas o foco da disciplina de laboratórios vai ser mais implementação mesmo. Então, eu vou explicar o que ficou faltando, né? Que eu não consegui passar aqui nessa disciplina, e vou dar mais ações para vocês fazerem. Mas nesse sentido que eu falei, né? Vamos implementar tal mudança, né? Vamos implementar tal coisa e tal. E aí com a base que a gente já estudou até aqui, vocês vão ter condições de fazer essas mudanças aí. Entendeu, Lucas? Entendi sim, obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida a respeito de todo esse contexto que eu estou explicando, né? Estou justificando, deixando claro para que vocês saibam que não, o Ayrton deixou claro, a gente não conseguiu ver todo o conteúdo de compiladores, uma parte nós vamos ver na disciplina de laboratório e trabalhar com implementação mais, né, lá na disciplina de laboratórios. Para mim é fundamental para que não fique dúvidas e de repente alguém fala assim, não, o Ayrton já ensinou tudo, ou de repente falar, não, o Ayrton não conseguiu cumprir com o objetivo da disciplina. Eu estou sendo bem honesto aqui com vocês para que vocês saibam, né, o que aconteceu e como que eu estou planejando minimizar algum prejuízo, né? É difícil também, pessoal, tem que ser bem claro, igual o Lucas comentou, o universo de compiladores ele é bem grande, tá? Então colocar tudo isso dentro de 96 horas, né? Vamos colocar as duas disciplinas juntas aí, tanto a disciplina teórica que nós estamos, quanto a de laboratório que vai vir, é muito difícil, tá? É muito difícil. Mas o objetivo do curso, né? O objetivo do curso como um todo não é esgotar, né? Não é esgotar os assuntos da área de computação, né? Vocês sabem que a computação ela muda rapidamente, evolui e tal. Igual o Lucas, aí o Felipe já estão trabalhando, eles certamente já perceberam que boa parte das tecnologias e coisas que eles estão usando, eles não aprenderam elas diretamente no curso, né? E isso aconteceu comigo na década de 90, tá? Mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? A gente não sai, vocês não vão sair da universidade prontos. Mas uma coisa, isso eu tenho certeza absoluta, né? O William também está trabalhando, né? Já teve uma experiência aí de estágio, né, William? E os meninos podem confirmar. O que vocês aprendem aqui é o essencial para que vocês consigam dominar e entender novas tecnologias, né? Então esse é o ponto-chave aí, né? Então é diferente de um menino, né, que aprendeu, como se diz, de maneira totalmente independente, ou de repente fez um curso aí de tecnologia, não sendo preconceituoso, né, mas no sentido real da coisa. Fez um curso aí de tecnologia em algum lugar que o cara aprendeu só o Python. O cara não aprendeu lógica de programação, o cara aprendeu comandos do Python, né? Aí quando ele chega no momento ali de aprender uma tecnologia avançada, que usa conceitos, paradigmas diferentes, ele sofre muito mais, ele fica muito mais perdido, a base do cara, ela é mais frágil. Enquanto que nesse sentido, eu tenho convicção e certeza, a base que vocês recebem aqui no curso, ela é muito boa. A base que vocês recebem aqui é melhor do que a base que eu tive quando eu fui estudante, tá? Então, ou seja, eu tive que estudar muita coisa por fora, né, ralar bastante para poder dominar outros conceitos que eu não tive a oportunidade de ter no curso.
Então, esse é o ponto. E é por isso que quando eu falo para vocês que o conhecimento que a gente já conseguiu construir até aqui na disciplina, né, de entender essa relação que eu já expliquei, né, do análise sintática com a léxica e a geração de ações, isso é a base importante que vocês dominem para poder aprender, né, trabalhar com tecnologias que vão usar esses conceitos. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida aí? Querem comentar alguma coisa? O Lucas chegou agora, hein? Concordo 100% com isso aí. Inclusive, essa questão dos conceitos realmente ajudar, por exemplo, um exemplo, assim, quando eu precisei começar a estudar Docker, os conceitos de SO, por exemplo, ajudou muito. Tudo a ver. Fácil eu entender essa questão de como que o Docker funciona, questão de hypervisor, tudo. Exatamente. É um ótimo exemplo, Felipe. Né? Hipervisores, né, que são os sistemas que gerenciam máquinas virtuais, né? Então, tem tudo a ver. Redes, né? Pensa bem, o que a gente estuda lá na disciplina de redes? O essencial da coisa. Não dá tempo de a gente ver. Acho que até o Max, inclusive, ele mudou o curso. Assim, o Max avançou bastante com essa disciplina. Vocês estão tendo uma disciplina de redes bem bacana, né? Com simuladores, né? Com suítes virtuais, essas coisas assim, vocês chegam a ver. Mas, assim, para quem mexe na parte de infra, isso faz toda a diferença, né? Ter domínio sobre essas coisas para na hora que for fazer uma configuração real da coisa, enfim. É nesse sentido aí que eu acho que é o objetivo do curso. Não dá para a gente ensinar no curso, né? Docker, virtualização, né? Inteligência artificial. Olha o universo que está a inteligência artificial hoje. É impossível a gente pegar uma disciplina de inteligência artificial e falar sobre tudo, né? Falar sobre, enfim, machine learning, deep learning, tudo quanto é learning que existe hoje. Cada dia aparece uma coisa nova. Na verdade, a gente teria que pegar uma disciplina para discutir um tópico dentro de inteligência artificial. Então, não dá para fazer. O que a gente faz? A gente discute o essencial, o fundamento de inteligência artificial. E a partir dali você vai ter que estudar. Mas aí a base, que é importante, né? Você tem, né? Não tem jeito. O Lucas Ramos, você chegou agora, tá tudo bem, cara? Eu tô gravando a aula e depois eu vou disponibilizar, você pega o comecinho ali, mas basicamente eu tô explicando aqui sobre como é que vai ser, como que eu entendo que a disciplina tá, como é que nós vamos complementar ela com o laboratório, né? E a gente agora ainda vai discutir sobre a avaliação final. Eu nem sei se meu mic tá funcionando. Agora eu tô te ouvindo. Não, tranquilo. Eu cheguei um pouco tarde aí, mas deu pra pegar boa parte aí. Não, beleza, então. Beleza. Então, pessoal, basicamente, né, só para fechar essa parte, esclarecendo para vocês que eu ainda tenho como objetivo, eu juro que eu estou um pouco preocupado, não sei se eu vou dar conta, porque afinal de contas a gente só tem mais uma semana de aula. Eu estou preparando a disciplina de se e se não, porque quando eu falo preparando, de repente vocês podem estar falando, pô, Ivar, tu tá enrolando. Não é, né? É porque o que acontece? Olha só o método que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ir nos livros, né? Pego uma aula aqui, pego um tutorial ali, vou montando a minha aula, né, a apresentação, e em paralelo eu vou lá e implemento o código do compilador, né? É isso que eu vou fazendo. Então, por exemplo, nessa parte de se e se não, tem bastante teoria aí, tá? Eu estou filtrando, né? Não dá para eu pegar, não vai dar tempo de eu explicar toda a teoria. A teoria que eu me refiro aqui são os diferentes métodos, né? Os diferentes métodos de implementar lá no compilador o processo de desvio, né? De posição, desvio do fluxo de execução do algoritmo, né? Porque só para adiantar, assim, só para vocês entenderem isso, né? Basicamente, qual que é a ideia de implementar um se ou um se não? No assembly, a gente não tem o se não, né? No assembly, o que a gente tem imagina aqui o fluxo de execução dos algoritmos, né? Nossos comandos lá do assembly. O que a gente faz? A gente coloca labels. Então, por exemplo, nesse ponto aqui eu tenho um label. Aí quando eu chego aqui e vejo que é um se ele for verdadeiro, eu continuo executando. Quando chega nesse label, eu tenho que pular o código deles. Esse label marcaria o meu se não. Então vocês perceberam? Basicamente, um se não coloca o bloco do se, coloca o bloco do se não e faz os desvios, né? Cara, isso parece que é simples, né? Porque aqui eu tô bem simplesinho, né? Se verdadeiro, executa esse pedaço, se não, você pula.
E o sinão você já pula e vai direto para o sinão. Mas pensa o seguinte... Desculpa, professor, eu acho que também, se eu não me engano, tem um monte de go-to, né? Exatamente, são os go-tos. São os go-tos. O problema é quando você tem desvio que você volta. Quando você tem desvio que volta, cara, como é o caso dos laços, isso fica perigoso pra caramba. E aí é que entra... E aí é que esse controle de laço, de saltos, né, ele tem que ser bem implementado, bem certinho, porque senão qualquer consequência de um salto errado, é você saltar para um lugar em que você já tinha previsto alguma coisa para ali, que vinha de um outro lugar, ou seja, dois lugares te levarem para um lugar só, ou levar para uma posição que você não gostaria que o fluxo de execução do seu algoritmo vai. Enfim, né, traduzindo de uma maneira genérica, é você acabar executando um trecho de código que não deveria. Esse é que é o drama dos desvios de fluxo, né? Que no assembly a única opção que a gente tem é o desvio. Então a gente tem que traduzir os nossos se não, os enquantos, né, e etc., os loops, por meio desses desvios. Então a gente tem vários métodos para implementar isso. Então, né, só para vocês entenderem por que eu acabo não conseguindo preparar uma aula tão rápido, justamente porque eu estou fazendo todo esse processo. Né? Deixa eu pegar aqui o essencial para os meninos conseguirem entender, né? Preparar a explicação direitinho, fazer o código, né? Como se diz, eu estou fazendo o curso primeiro do que vocês, né? Eu faço o curso e aí eu trago para vocês poderem entenderem e acompanhar comigo. Então é até por isso que às vezes eu não consigo fazer no tempo que eu gostaria, né? Gostaria de fazer, gostaria de estar mais rápido. Mas enfim, a minha esperança aqui é conseguir se e o se não eu estou quase terminando. Esse eu com certeza eu vou conseguir publicar para vocês, talvez no fim de semana, mais provável entre segunda e terça, né? E aí eu espero já adiantar e tentar publicar o de laço, né? Se eu não conseguir, se não der tempo, ou pelo menos se eu conseguir publicar lá pelo fim da semana, mas para vocês poderem estudar e entender, né? E aí a gente pratica isso com mais calma na disciplina de laboratórios, né? Essa está sendo a minha intenção, conseguir publicar mais essas duas aulas. E aí a gente precisa discutir sobre o fechamento da disciplina, né? Porque afinal de contas eu preciso apresentar um relatório, né? E apresentar as notas de vocês. Eu sei que todos que estão aqui estão acompanhando, né, a disciplina. Entregaram o primeiro trabalho que eu fiz. Eu não sei se vai dar tempo de especificar o trabalho agora, que seria um último. Por que eu estou falando que eu não sei ainda? Porque ele seria basicamente em cima dessa aula do se e se não. Tá? Eu estava pensando em pegar uma pequena modificação na implementação do se e se não e pedir para vocês fazerem. Então, se eu conseguir terminar a preparação da aula nesse fim de semana, e aí vocês vão ter aí uns 5 dias para poder implementar, e aí eu acho que dá. Aí eu posso até colocar, por exemplo, a data de entrega para terça-feira da outra semana, segunda ou terça-feira da outra semana, dá. Mas se eu ver que vai ficar muito arrochado, né, aí eu não vou fazer isso. Eu não vou pedir o trabalho, vou só mesmo colocar a aula, e aí eu queria combinar com vocês da gente fazer uma prova. Como é que vai ser essa prova, Ivairton? Essa prova basicamente vai ser uma verificação dos conceitos que a gente estudou. Bem ao estilo daquelas perguntas que eu coloquei nos vídeos lá, né, ao longo das aulas. Esses últimos vídeos eu nem estou colocando pergunta porque estão sendo vídeos assim estão sendo aulas tão pontuais, né, que tem poucos conceitos, mas são modificações, né? Agora vamos reconhecer outros tipos de variáveis. Então a gente cadastra lá no léxico os tokens, e na análise sintática a gente reconhece esses novos tipos. Está sendo uma coisa mais assim, né, de modificação e aplicação ali. Então eu até não fiquei colocando questões dentro dos vídeos. Mas aqueles mais anteriores ali, que tem alguns conceitos que eu fui apresentando, né, vocês perceberam que ao longo do vídeo, logo depois que eu explico, eu coloco uma questãozinha ali só para perceber se vocês estão atentos, né, estão conseguindo acompanhar a aula numa boa. E aí, basicamente, essa prova seria naquele sentido, né? Verificar conceitos essenciais ali, né? Nada elaborado. Eu até diria que não seria necessário pegar um livro para estudar, até porque se vocês pegarem um livro, se vocês pegarem, por exemplo, o livro do Arrow, para estudar as coisas que eu expliquei,
eu acho que vai gerar mais confusão do que ajudar. Por quê? Porque o livro do Arru, ele é bem detalhista, né? Então ele pega um dos elementos, ele vai, uma das características que a gente estudou até aqui, e ele vai a fundo, vai discutir as variações, vai discutir todos os aspectos inerentes àquele conceito ali, né? Se você pegar, por exemplo, o capítulo de análise sintática é enorme, né? Aí ele discute todos os métodos e etc. Ele vai dando exemplos, mas não usa o exemplo como o meio principal, ele usa a explicação teórica e o exemplo para explicar o conceito que ele está explicando. Percebam que a minha estratégia está sendo inversa. É por meio do exemplo, né, vocês vão perceber que todo o slide eu vou colocando os códigos, é por meio do exemplo é que eu estou explicando o conceito, né? Então eu explico o conceito de maneira geral, aberta, vocês entendem o que é o objetivo, onde a gente quer chegar, né, o que norteia ali o nosso estudo, e aí eu já trago o exemplo para vocês visualizarem aquilo na prática. Então, basicamente, a perspectiva do que eu estou trabalhando com vocês, ela está invertida. Tanto é que eu dou o código para vocês poderem estudar o código. Né? Quem usou uma estratégia do tipo assim, assistiu a aula, pegou o código, estudou e revisou a aula, eu tenho certeza que está excelente. Né? Quem fez esse caminho é o caminho ideal. Né? Aí até se tentou fazer alguma modificação ali no código e ver a consequência disso. E conseguiu, obviamente, compilar o código, gerar o assembly, né, no caso, fazer a tradução, tá ótimo, né, conseguiu cumprir o que eu esperava mesmo. Né. Então eu estou com essa ideia, né, se vocês estiverem de acordo, a gente faz uma provinha, a gente combina aqui a data que seja melhor para todos nós, né, pode ser sábado, pode ser sexta, pode até ser segunda-feira, né, e da outra semana, né, que eu falo. Dia 19 é sábado, é o último dia letivo, significa que é o último dia que eu poderia dar aula. Então, a gente pode combinar sexta, sábado, se vocês acharem até melhor, a gente pode combinar até no dia 21, né, que seria segunda-feira, de manhã, aí a gente faz a prova. Fala, Felipe, você queria perguntar alguma coisa? Tá, sobre a prova, particularmente pra mim, seria melhor no sábado. Vamos ver com os meninos aí qual o dia que a gente consegue todo mundo participar. Como é que eu vou fazer a prova? Eu vou fazer igual eu fiz daquela vez, né? Vou colocar no AVA, né? E aí eu coloco ali eu estou preferindo fazer assim, que eu acho que é mais justo, né? Coloco no AVA, estipulo um intervalo de tempo fixo, todo mundo sabe, né? Então, por exemplo, vamos definir um exemplo, né? Sábado. Então, sábado a prova vai ser das 9 às 11, por exemplo. Então, horário de Brasília, todo mundo entra ali dentro desse intervalo. Eu coloco um intervalo maior, na verdade a prova vai poder ser feita, por exemplo, em meia hora, sei lá. Né? Eu não fiz a prova ainda, não sei dizer. Mas, por exemplo, a prova vai poder ser feita em meia hora, eu dou 1h30 para fazer, por exemplo. Porque é justamente para fazer com calma. Ah, deixa eu dar uma revisada aqui numa aula. Claro que não, se você for ficar pegando cada questão e revisar todas as aulas, você não consegue terminar. Mas o meu objetivo principal aqui não é o Ayrton está sendo carrasco. Vocês já me conhecem, já foram meus alunos, sabem que não é isso. Né? Meu objetivo é mais que vocês mostrem que vocês entenderam os conceitos e que tem condições de ir para a disciplina de laboratório e continuar numa boa. Né? Quem eu quero, como se diz, filtrar, né, no sentido não pejorativo, mas no sentido de que precisa estudar. É justamente aquele aluno que não assistiu todas as aulas, né, não olhou o código, ficou sapeando aí agora na última semana o cara vem, quer assistir todas as aulas de uma vez, né, como se diz, vai ser impossível ele entender todos esses conceitos em uma semana, né, que a gente está indo bem devagar e tal. Esse aluno, que não é o caso de vocês, todos vocês aqui eu sei que entregaram os trabalhos, estão acompanhando as aulas, sempre estão em contato comigo, mas aquele aluno que chegar de paraquedas agora na última semana, Ayrton marcou a prova final, eu preciso estudar, esse aluno aí é o aluno que eu quero pegar ele, digamos assim, né, no sentido de que ele não vai conseguir responder a prova, porque ele não estudou, ele não conseguiu aprender sobre os conceitos. O Ivar, só fazendo um comentário. Aham. Eu lembro que naquela sobre o primeiro trabalho que você passou. Ah. Eu lembro que naquela época teve um prazozinho extra, só que o AVA não foi alterado, então vai estar como atrasado. Não, mas isso aí não tem problema. Só pra ser paciente. Mas você conseguiu enviar o trabalho? Sim, eu enviei, só que como você não fez a alteração no
Não, mas eu tenho a data lá no dia que você enviou, isso aí não é problema não. O problema era se o Ava não tivesse deixado você enviar, e se você tivesse me falando só agora, aí não, mas aí tudo bem. Não, tranquilo, não tem problema não. Vamos então, todo mundo está de acordo a gente fazer dessa forma? E aí eu já estou colocando que eu não sei se vai dar tempo de fazer um trabalho. É aquilo que eu comentei com vocês, eu não vou arrochar também, no sentido tipo assim, vou publicar o trabalho quarta ou quinta-feira, né? Tipo assim, tô publicando o trabalho, tá no Ava, pessoal, é quinta-feira. Aí eu falo, vocês têm que entregar até segunda. Aí eu não vou fazer isso. Se eu conseguir especificar um trabalho, né, de tamanho razoável, ou seja, não é um negócio fora do bom senso, né? Entre segunda e terça-feira, seria pequenas modificações em cima de um código que eu vou dar pronto para vocês, né? E aí, como se diz, vocês teriam que assistir a aula, entender o que é o que eu estou pedindo, né? E aí eu consegui dar um intervalo aí de uma semana, tipo, publicar o trabalho na terça para vocês entregarem na outra terça, né? Aí tudo bem, aí eu vou publicar o trabalho. Mas se for diferente disso, né, tipo publicar um trabalho na quinta para vocês entregarem na segunda, aí acho melhor não colocar o trabalho, a gente deixa para fazer isso lá na disciplina de laboratório e aí a gente faz só a prova mesmo, tá? Mas eu vou mantendo vocês informados, né, e à medida que eu conseguir avançar aqui com a aula e nessa possível preparação do trabalho, eu vou avisando vocês. E aí a gente só vai precisar combinar o dia da prova aí. O Vitor já comentou que ele prefere na sexta, o Felipe no sábado. Vamos chegar num acordo aí, onde todo mundo possa participar. Você ia perguntar alguma coisa, Lucas? Lucas, eu acho que queria perguntar alguma coisa. Você que tinha levantado a mãozinha, parece. Não, eu levantei aquela hora, mas sobre a prova e o trabalho, se eu decidir aí, tá perfeito. Aí, caso... Eu acho que eu já poderia deixar a prova marcada, independente se é hotel ou não, porque pra gente ter uma noção de data, né? Porque Isso. se eu não conseguir fazer o trabalho a tempo, já deixa a gente ciente que vai ter até a prova. Caso consiga trocar o trabalho, caso consiga ter o trabalho, você pode trocar pra entrega na data da prova, não sei. Não, a prova eu quero decidir com vocês aqui agora mesmo, né? Até uma das coisas que eu tinha pensado em fazer o encontro com vocês era justamente assim, né? Quem está mais preocupado e obviamente pôde participar do nosso encontro aqui, tem condições de opinar e me ajudar na decisão, mas eu quero sair com a data da prova sim. Aí o trabalho é que eu não vou conseguir definir nesse momento com vocês, justamente pelo que eu expliquei, né? Na verdade, eu nem consegui ainda terminar a aula, que seria a base para o trabalho. Então, tá nessa condicional. Se tudo correr bem e der certo, eu publico o trabalho até no máximo segunda-feira, e aí eu dou um tempinho extra. Aí a entrega do trabalho, ela seria independente da data da prova, entendeu, Lucas? Agora... Seria esse sábado? Não. Esse sábado ou sexta ou no próximo? No próximo. No próximo ou no próximo? Não, na semana que vem. O sábado seria dia 19. Não é esse sábado amanhã, né? Seria o sábado da outra semana, que é o dia 19, que é o dia que encerra o calendário das aulas, né? Encerra o nosso período. Acho melhor ser a prova logo, porque o trabalho não vai substituir a prova, vai? Não, de jeito nenhum. Então, na verdade tem uma prova mesmo sobre os conteúdos que o senhor passou ao longo do curso, teóricos mesmo, porque eu acho que a maioria viu as aulas aqui, então tá apto a responder a prova, né? Não, a prova de todo jeito nós vamos fazer, Lucas. Aí o que eu estava querendo a minha expectativa era conseguir especificar um segundo trabalho. A gente já fez um, né? A minha intenção inicial era fazer mais um trabalho. Agora o que eu estou explicando para vocês é que eu não sei se vai dar tempo não vai ser viável, né? Por conta de ficar muito apertado, é aquilo que eu expliquei. Também eu não vou forçar a barra e dar pouquinhos dias para vocês fazerem, mesmo que seja uma mudança no código muito, muito pontual, assim, uma coisa bem específica, né, que não seja difícil de fazer, eu não vou forçar a barra nesse sentido. Então o que eu estou explicando é assim, eu gostaria de fazer o trabalho, tá? Essa é a realidade. O meu planejamento era fazer esse segundo trabalho, que era justamente depois do conteúdo de se não e laço enquanto. Essa era meu planejamento inicial. Eu não consegui alcançar, entendeu? Eu não consegui alcançar o conteúdo que seria a base do trabalho 2. Então, ao invés de ser um trabalho prático de alteração de código, você aproveita
vai publicar essas 2 últimas aulas, né? Tem 2 últimas aulas, né? Tem. Você usa a parte teórica dessas 2 últimas aulas na prova, em compilador e no laboratório a gente aplica essas mudanças, né? A gente vai ter que rever, vai ter que fazer uma revisão provavelmente, né? E a gente aplica esses códigos. Tá agora. Pega um pouco da teoria dos laços agora, que tem um pouco de teoria também. Tem, é muito. Essa é uma das partes que mais tem. Então, aí se eu for abordar na aula, a gente estuda o que eu for aplicar agora nessas últimas aulas, para não deixar essas aulas, entre aspas, em vão, vamos dizer assim. Porque caso não tenha um trabalho, não vamos aplicar a parte prática, né? Pelo menos a teórica a gente utiliza na prova agora. Bom, então, assim, vou pensar aqui, tá? Vou ver se de repente eu consigo fazer alguma coisa nessa linha que você está pensando. Eu só acho um pouquinho perigoso assim, ó. Se de repente eu falo para vocês, faz uma pesquisa sobre determinado item, assim, né? Dentro da área do compilador, dentro do tema ali da implementação do sim, sim, não, por exemplo. E aí, de repente, dependendo do livro que vocês pegam para estudar, se o livro for muito detalhista ou tiver uma perspectiva de estudo do compilador muito diferente do que eu venho usando com vocês, vai gerar mais confusão do que ajudar. Você está usando o Wahoo para poder fazer a... Hoje eu tô usando pouco o Wahoo, porque e o Wahoo ele tem essa perspectiva assim, ó, ele vai estudar por exemplo, análise sintática, vai estudar a parte lá de implementa o sim, sim, não, cara, ele esmiuça tudo. E aí ele não fica nessa perspectiva prática da coisa. Ao invés dele falar assim, pessoal, né, leitor, você implementa o sim e o sim não, desse jeito aqui ele funciona. Não, ele faz assim, ó. Você tem esse método, aí você implementa, ele já nem dá exemplo de como implementa, ele fala, a lógica, né, todo o conceito para implementar esse método é assim. Aí ele fala, outro método é assim. Aí às vezes é um negócio bem diferente, aí ele já emenda, entendeu? Outro modo de fazer é assim, assim, assado, tá. Aí, de repente, vem um terceiro, e o sim e o sim não tem mesmo vários, né? Aí ele vai e fala, outro jeito de fazer é assim, assim, assado, e ele esmiuça, vai nos mínimos detalhes ali. O livro é excelente nesse sentido. Você quer aprender detalhes de qualquer uma das etapas do compilador, você é capaz de aprender por meio do livro dele. Só que aí depois que ele explica todos os detalhes desse método, do A, aí do método B, do método C, aí ele vem com um exemplo no final. Aí você fica meio assim, fala, putz, esse exemplo está encaixando aonde? E às vezes ele mistura as coisas, o Wahoo faz isso. Mistura as coisas que eu falo lá no exemplo. Porque aí ele não linka diretamente, fala assim, isso aqui está sendo usado, não é sempre que ele faz isso. Esse exemplo de código implementando o método B, por exemplo, ele não faz assim, entendeu? Ele fala, tá aqui um exemplo de código que implementa o sim, sim, não, usando uma parte do método tal com o método tal. E aí ele coloca uns códigos em C que também ele não preocupa muito em dar legibilidade para o código não, tá? Então ele muitas vezes coloca lá ele começou a definir uma estrutura do código lá no capítulo antes, apresentação, né? E aí lá no final do livro ele está usando aquelas especificações de estruturas que ele fez lá no começo. Aí ele usa um monte de variável global, aí tem hora que você já não sabe o que é aquela variável. Cara, pra quem já pegou, igual eu tô vendo aí que pelo jeito o Vitor pegou o Wahoo pra estudar, deve ter percebido que tem hora que você fica perdidinho. Eu fico, entendeu? Tem hora lendo assim, você fala, puta, de onde que ele tirou isso aqui mesmo? Aí você tem que ficar indo lá pra trás e tentar recuperar da onde vem aquilo. Então é por isso que eu tô te falando, o Wahoo nesse momento aqui, do modo como a gente veio conduzindo a disciplina, igual eu tô explicando pra vocês, né? Eu tô conduzindo a disciplina muito focada na prática, né? A gente está fazendo, percebam, a gente está fazendo ciclos em que a gente já foi construindo um compilador completo. A gente já tem um compilador completo. O último exemplo que eu dei para vocês lá, o nosso compilador já declara variáveis, né? Já usa as variáveis, já lê valor para variáveis e já imprime variável. E imprime string ainda. Aí tá certo, nosso algoritmo, nosso compilador ainda não é capaz de fazer os desvios, os testes, que é justamente o que eu estou querendo alcançar agora, né? Mas vocês já fizeram um compilador completo, né? Por mais que ele, como se diz, completo no sentido o programa está pronto de uma maneira completa, já faz a análise léxica, sintática, geração de código, toda. Mas ele não é completo no sentido de cobrir uma linguagem, né, de programação completa. Mas o compilador em si, você já tem essa noção do ciclo completo de compilação. O que é a compilação? Aquilo que a gente discutiu lá nas primeiras aulas, é uma tradução, né? Isso a gente já faz.
Então é por isso que eu estou pensativo aqui na sua proposta, Lucas, que ela é interessante, mas no sentido também, dependendo do trabalho, do modo como eu especificar o trabalho, pode atrapalhar mais do que ajudar, entendeu? Então eu vou pensar um pouco sobre isso e de repente pode ser uma opção. De repente, se eu conseguir pensar aqui numa maneira viável da gente implementar isso, que não fique confuso, né? De repente eu posso propor alguma coisa assim, né? De repente vocês fazerem uma pesquisa e explicar um certo método específico e eu dou a referência, né? Tipo, estuda aqui e aqui e aqui. Né? De repente é uma opção. Né? É nesse sentido que eu estou pensando que talvez sua proposta pode ser viável. Né? De repente eu posso até pedir para fazer só um módulo, uma função isolada, né? Fora do nosso compilador ali mesmo, só para vocês implementarem aquela lógica. Tipo, o usuário dá uma entrada ali, digita ali um comandinho, tipo um si, tal, e você processa só uma funcionalidade específica ali, só para você implementar aquele recorte ali, né, bem específico, só para você ver aquilo se materializar. É uma possibilidade, vamos ver. Eu vou pensar nisso e vou considerar essa sugestão como uma possibilidade. Felipe, pode perguntar, Felipe. Eu tava lembrando que eu acabei de lembrar que dia de sábado tem prova, tem aula de cálculo 3. Ah, tá. Então... Os textos ficarem melhor. E aí a gente pode fazer... Todo mundo aqui que está participando, o William, o Lucas Ramos, o Harrison e o Peralta, teria condições de participar, de fazer a prova na sexta de manhã? Vocês preferem de manhã ou preferem à tarde? Para mim, tanto faz. Pode ser sexta, ou de manhã, ou à tarde. Você sexta de manhã logo, né? Se for sexta, Pode. tipo, manhã Seria dia 18. Uhum. Tudo bem, William? Harrison. O Harrison. Só dá aquele Pode ser, né? tempinho Pode ser extra, na sexta, não tem problema não. Beleza. Na hora que a gente acorda, a gente entra também. Acorda mais cedo, né, Felipe? Não, mas eu vou marcar, tipo assim, 9 horas. A prova não vai ser longa, meninos. Ela é aquilo que eu falei pra vocês. Vão ser perguntas objetivas mesmo. E é mais assim, ó. Eu não preparei a prova ainda, né? Então eu não sei dizer, mas eu tenho na minha cabeça como que eu pretendo fazer a prova. Vão ser várias perguntas, né? Mas são perguntas objetivas no sentido de que é mais a verificação de conceitos, tá? Então, o ideal, né, a minha recomendação que eu já dou para vocês se prepararem para a prova revisem as aulas, né, assista mais uma vez lá e tal, pode colocar, como se diz, na velocidade 2, eu falo devagar, né, e revisem especialmente as perguntas que eu fiz nos próprios vídeos. Aquelas perguntas lá, elas são o conteúdo se vocês pararem, tipo assim, ó, deixa eu pegar aqui 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, né? Não precisa ser muito tempo assim, mas eu vou revisar as aulas do Ivairton. Aí vocês vão, né, como se diz, vai me ouvindo acelerado mesmo e tal, mas vai ficando atento com as perguntas, né? Então toda vez que aparece a telinha lá da pergunta, anota ela no papel, né? Anota no papel, responde a pergunta, putz, errei, ó, por que eu errei isso aqui? Deixa eu revisar, deixa eu pegar lá o slide, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque vocês sabem que eu sempre coloco a pergunta logo, pouco depois que eu expliquei. Deixa eu voltar um pouquinho e ver o que o Iverton falou que eu não peguei. Se vocês fizerem isso daí, é certeza que é nota 10 na prova. Porque o que eu vou cobrar é muito naquele sentido, né, daqueles conceitos essenciais ali que eu vou fazer esse processo de revisão também, capturar ali os principais conceitos e vou elaborar perguntas que são parecidas, né, semelhantes ali com o mesmo princípio e tal, dos conceitos que a gente estudou ao longo do curso todo, né. Então é nesse sentido que eu acho que é o melhor método de estudo que eu estou recomendando. Revisem as aulas, né, anotem as perguntas que eu fui fazendo, que de certa forma vocês vão ver que vocês vão justamente anotar os principais conceitos, né? E pronto, vocês vão estar prontos para fazer a prova. Aí na prova o que eu vou fazer? São perguntas, naquele sentido, né, de verdadeiro ou falso, ou dada todas essas opções aqui, qual é a opção que é a resposta correta para esse conceito, né? Aquela coisa lá, né? Ou de repente
Dada todas essas afirmativas, qual é a única afirmativa falsa, né, que não corresponde ao conceito, tal. Então é nesse sentido, né, de vocês pensarem ali na pergunta, opa, deixa eu ver aqui o que o Ivarto está perguntando. Ah, esse conceito é isso. Então a resposta vai ser essa aqui. Isso aqui tá quase, mas tem um item aqui que fura a resposta, então esse tá fora. É nesse sentido aí, tá? É mais da gente revisar todos os conceitos aí que a gente estudou ao longo dessa disciplina e eu verificar que vocês estão sabendo o que eu entendo que é essencial. Oi, Vitor, pode perguntar. Tá me ouvindo? Tô. Ok. Agora que você falou um negócio, eu lembrei. Aham. Você já viu aquela questão lá das questões que estão nos vídeos? Porque o pessoal tava respondendo, depois elas estavam sumindo. Eu tô revisando as aulas e tô respondendo elas agora, porque antes eu tinha assistido pelo YouTube, então eu não tinha visto as questões. Ah, tá. Se você assistir pelo YouTube, aí você vai perder as questões embutidas que eu coloco lá no AVA. Precisa assistir pelo AVA. Agora, sobre o pessoal que andou sumindo, eu lembro que os que comentaram comigo eu chequei e a gente resolveu isso. Não tinha resolvido. Acho que o Felipe, você tinha me falado uma vez, né? Eu acho que o Felipe foi um dos casos, não foi? Eu fui a aula, E estava respondido. Porque se você assiste de novo, se você assiste de novo, Vitor, assim, ó, se você já respondeu, né, e já submeteu a resposta, né, se você assiste de novo, naquele mesmo momento do vídeo, a pergunta aparece de novo, tá? Aí você pode responder ou não, porque da primeira vez que você assistiu e respondeu, aparece para mim no sistema. Lá no meu controlezinho das respostas eu vejo as respostas, tá? Então, apesar de aparecer de novo, não significa que ela foi perdida. Oi, William. Não assistindo? Ah, então, vamos fazer assim, ó. Eu vou... De vocês aqui, de todos vocês, só o Vitor que tá assistindo de novo e respondendo, todos os outros passaram pelas aulas e responderam, não é? Eu vou assistir as aulas novamente, mas acho que as perguntas eu até falei com o senhor, porque acho que os meus também foram já. Tá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Vocês que estão aqui na aula comigo, eu vou fazer tipo uma listinha lá. Eu vou checar quais são as respostas das aulas que estão faltando, tá? Eu vou checar quais estão faltando e no seu caso, Vitor, eu estou partindo do princípio que você está revendo agora, tá? Mas eu vou fazer uma listinha tipo assim, né? Para todos vocês aqui. Ah, o William, por exemplo. William, deixa eu ver qual foram das aulas aqui que não tem resposta sua. Né? Igual você tá falando que tinha tido problema aquela vez. Aí eu vou montar uma listinha e vou mandar para vocês. Aí vocês conseguem checar. Né? Quem já respondeu tá tranquilo, né? Já tá aparecendo no sistema. Para quem tiver faltando alguma coisa, dá uma olhada lá o que aconteceu. De repente responde de novo. Eu vou tentar ver aqui se tem tipo um histórico de tentativas e não foi submetido. Para mim, que eu me lembro, ela só mostra uma listinha assim, ó. Né, para cada aluno respondeu a questão tal. E aí já mostra, porque como é pergunta objetiva, ele já mostra se acertou ou errou, né? Então eu vejo lá, eu dou a resposta depois, né? Para quem erra, na sequência eu dou a resposta, porque ali a ideia mais a ideia daquelas perguntas ali não é uma prova, né, gente? A ideia daquelas perguntas ali é ver se vocês estão atentos à aula. É evitar aquela situação, né? Deixa eu assistir a aula do Ivairton e vou jogar videogame, né? É isso que eu não quero, né? Então você tem que assistir a aula ali prestando atenção, porque aí na hora que surge a perguntinha, opa, o Ivairton acabou de falar sobre isso. Né? Tá fácil responder, né? Para quem tá atento ali sabe que as respostas são bem fáceis ali. Acho que é isso, né, meninos? Tem alguma coisa que vocês gostariam de tirar dúvida e tal? Acho que consegui explicar o contexto da disciplina, ficou claro para vocês. Se alguém tiver alguma sugestão, algum pedido, pode mencionar aí que estou a ouvidos. Se não, então é isso aí. Eu vou
Estou me esforçando aqui em terminar a disciplina, a preparação das aulas, né? Estou preocupado com o conteúdo do laço, não sei se eu vou conseguir dar conta. Eu comentei com vocês, mas o se e o se não vai dar certo, tá bom?